Atualmente, o sistema carcerário brasileiro abriga a mais de 700 mil detentos. A taxa de superlotação do sistema ostenta um índice epidêmico de 166%, segundo dados do último Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Além disso, das 1.423 unidades prisionais, apenas 100, que seria cerca de 15%, possuem alas destinadas ao público LGBT. É sobre isso que vamos conversar na nossa coluna Direito do Cidadão de hoje. Aqui no estúdio eu recebo o advogado William Santos. William, que é especialista em direitos humanos, não é isso, William? Sim. Uma boa tarde para você. Sou atual presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB no Estado. Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Boa tarde para você, William. Boa tarde, Ruth. Você de casa pode sempre participar, já sabe, o WhatsApp é o 31 983 62 5628. William, quando a gente fala, né, que existe no sistema prisional brasileiro hoje, foi o dado que eu dei, né? Das 1.423 unidades prisionais, apenas 100 possuem alas destinadas ao público LGBT. É uma coisa a se pensar, até porque ter uma ala garantida para cumprir a pena em condição diferenciada é uma garantia legal, não é? Isso, e pode ser surpresa esses dados que você falou para o público que assiste esse jornal. Mas, na verdade, existe. Em Minas Gerais existe em Vespasiano, que foi um dos primeiros estados a adotar isso, né? E a gente tem certeza, e isso não pode ser diferente, que o tratamento tem que ser com dignidade a todas as pessoas. E por que se faz necessário ter uma ala especial para receber esse público LGBT? Explica para quem está em casa, porque quem está assistindo às vezes pode achar que isso é até uma coisa discriminatória, e não é, né? É para segurança também. Ou achar que é uma situação que as pessoas podem estar numa situação diferenciada de conforto com relação aos outros. Ou constrangedora, né? Isso, mas na verdade não é, né? O Brasil é signatário de vários tratados internacionais e a nossa própria legislação, do artigo 5º, artigo 1º da Constituição Federal, inclusive fala no inciso 3º, sobre a questão da dignidade humana. Então, todos esses conjuntos de legislações, mesmo aqueles tratados internacionais que o Brasil traz, e particularmente aquilo que está na Constituição Federal, ela teve, os legisladores à época, essa preocupação, né, de tratar as pessoas com dignidade, sejam quem for, em função, né, da cor, da raça, tudo numa forma que não seja uma forma discriminatória, né? Então, o tratamento também no ambiente carcerário não podia ser diferente. E isso para nós é importante, até porque você então cumpre aquilo que está no legal e atende também uma demanda e uma situação real da sociedade, de parte da sociedade. Nós estamos falando de público LGBT, não de pessoas trans, né? A pessoa não precisa ter passado por um processo não precisa ser trans para poder ter direito ao cumprimento da pena nessa unidade separada, né? Não, é só para falar. Tem um entendimento que, no nosso entendimento, e assim é bom ficar claro, que basta ser pessoa para ter esse tratamento. Agora, tem um negócio interessante, que tem uma norma específica de 2014, que foi emanada do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, antigo Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. CNJ, né? E na época, o presidente, o então presidente, o doutor Ebert, que foi presidente do Tribunal de Justiça, né, ele editou, né, uma resolução número 1. E essa resolução, ela trouxe mudanças desde 2014, e que traz, em especial, essas categorias, né, dessa população nossa minoritária e que traz a luz sobre ela e garante-lhes os direitos, inclusive aos transexuais. Pois é, para a gente poder encerrar, uma última pergunta, a pessoa que tem um familiar que está privado de liberdade e é do público LGBT, ele pode procurar um advogado e solicitar isso, ou isso é feito automaticamente, o direito dele cumprir a pena nesse local específico? Olha, geralmente o sistema e a própria lei de execuções penais, ele já traz isso, né? E todos os estabelecimentos, todos os superintendentes ou diretores das unidades prisionais já têm essa orientação. São orientações gerais no país todo e tem especificidades nos estados.
Então, quando existe, por exemplo, até presos de menor periculosidade, são colocados em alas diferentes. Não diferentes com relação à população, né, onde se discute a questão do gênero, a população LGBT. Então, já existe essa orientação. Quando algum caso ele não é obedecido nisso e há alguma denúncia, imediatamente, e já aconteceu alguns casos, né, a própria diretoria do sistema prisional, da unidade prisional, ela faz esse reconhecimento e resolve a situação. Ótimo, então, doutor. Muito obrigada por sua participação e presença hoje aqui no Jornal Minas, primeira edição. Nós que agradecemos a vocês e a todos aqueles que estão assistindo o jornal.